informação que eu tenho é que existe um descontentamento gigante por parte dos diretores com o Corinthians com o Ramon Dias. E o Cuca tá livre no mercado. Falei no vídeo anterior, já tem casa de aposta gigante no Brasil, uma das mais importantes, querendo patrocinar o Corinthians. Vamos aguardar até dia 10. O Dudu vai ficar livre no mercado em 2025. É informação, o jogador está totalmente descontente com o Palmeiras. Faz 3 jogos que ele não pisa em campo, apenas no banco de reserva. E o Corinthians... Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Ó, o vídeo hoje tá bombando, tá? Reunião com o Conselho Deliberativo com presença policial, tá? Mantido em sigilo o assunto. Vamos falar sobre isso. Acredito que pode ser a respeito do WO da Copa do Brasil dia 20 diante do Flamengo, tá, fiel? Pode ter a ver com o assunto. Vamos falar também sobre Dudu, vai ficar livre no mercado 2025, a Leila não quer, no time do Abel ele não entra, Corinthians na fita, vou falar sobre isso com vocês, sobre o mercado da bola. Vamos falar também, não podemos esquecer, que o Ramon Dias tem sombra não só do Tite, mas também do treinador Cuca, e há uma pressão interna referente ao Ramon Dias por tudo que ele fez nos últimos 3 jogos, tá? Vou trazer esse assunto para vocês também. O vídeo está bombando, recheado de informações. Peço humildemente para você, ó, deixa seu like, é de graça, você não vai pagar nada. Já se inscreve em nosso canal também. Já passamos dos 32 mil inscritos, mas é um canal novinho ainda. Estamos crescendo muito rápido, graças à parceria que tem com vocês. Chega de enrolação? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então vamos falar de Corinthians, tá? Fiel. O Corinthians, o Conselho Deliberativo do Corinthians fez uma reunião a portas fechadas, tá? Este assunto tá também no portal Meu Timão. Você pode acompanhar nas principais mídias de televisão para você sair mais detalhado, tá? Mas o Corinthians fez uma reunião, o Conselho Deliberativo do Corinthians fez uma reunião, tá? Nesta reunião, a portas fechadas, as pautas também foram todas em sigilo. Teve até presença policial, diretores do Corinthians, pessoas importantes em cargos altíssimos e também alguns convidados. Eu acredito fortemente que por ser sigilo em uma, vamos dizer assim, uma administração que prometeu transparência total, eu acredito que essa reunião se trata se o Corinthians vai dar WO contra o Flamengo dia 20 ou não. Acredito que estudaram este assunto, tá? Porque não é simplesmente você ir lá dando WO, não é fácil assim, porque há punições envolvidas também. E é óbvio que o Augusto Melo não vai tomar uma decisão dessa magnitude sozinho. Ele vai aí pedir conselho, vai reunir o Conselho Deliberativo, alguns diretores também. É uma, vamos dizer assim, é um assunto difícil de tratar, porque tem punições envolvidas ao clube, caso o Corinthians dê o WO. Eu falei no vídeo anterior que o melhor protesto que você pode fazer contra a CBF é você ir lá e classificar diante do time que eles torcem, a CBF, que é o Flamengo, tá? O Corinthians tem totais condições para isso, o Corinthians vai jogar dentro de casa, o placar é apenas de 1-0, e se o Corinthians deixa de jogar para tomar um WO, fiel, obviamente que também a gente perde a chance de classificar, e além de ir para uma final de Copa do Brasil, onde o Corinthians não ganha um título geral, não só a Copa do Brasil, há 6 anos que o Corinthians não conquista um título, o Corinthians também perde a chance de conquistar um alto valor financeiro envolvido, tá, fiel? Porque a Copa do Brasil, ela paga muito bem conforme você vai classificando as etapas, tá? Conforme você vai passando de fase. E se você passar de fase da semifinal para a final, há uma grande chance do Corinthians aí conseguir ser campeão, tá, fiel? Então, eu acredito que é importantíssimo o Corinthians jogar. Faça um protesto na camisa, coloque uma frase, algo do tipo, mas não o WO. Acredito que o Corinthians tem que se manifestar sim, para mostrar a nossa grandeza e ver que está errado e que estamos descontentes com o que aconteceu. Mas coloque uma frase na camisa, algo do tipo, faz um treino aberto no sábado e vai para o jogo domingo, irmão, com a força total da torcida. É o que eu penso referente a este assunto, tá? Quero que vocês comentem para mim saber a opinião de vocês. Fiel, há vamos dizer assim, um indício, há uma pressão interna referente ao treinador Ramon Dias, tá? Porque nos últimos 3 jogos, o treinador ele fez 3 cagadas horrendas, tá? Diante do São Paulo, diante do, vamos dizer assim, do Flamengo, que entrou com uma escalação totalmente errada, e contra o Internacional, que foi a pior, o Corinthians ganhando de 2-1,
finalzinho, praticamente faltando ali 10 minutos para acabar, ele foi lá e trocou um monte de jogadores, vocês já conhecem a história, vocês já assistiram o jogo, e concedeu o empate ao Internacional, colocando jogadores que são julgados, subjugados, vamos dizer assim, por nós, por não estar apresentando um bom futebol, como Félix Torres, como Hugo, como Ranieri, pelo amor de Deus, Ramon Dias. Então ele fez algumas cagadas grotescas que pesou internamente. E fiel, num clube interno, a primeira palavra ela é do presidente. O presidente determina, o presidente manda. Só que tem outros cargos importantes que existe uma certa pressão. E quando tem muita pressão e o treinador continua não oferecendo resultados, vamos dizer assim, com uma expectativa maior que nós esperamos, essa pressão começa a ficar insustentável para o presidente até ele tomar decisões, tá? Porque pelo Augusto Melo, eu trouxe no vídeo passado, o Ramon Dias termina até essa temporada 2024. Não vai ter outro treinador em 2024. Porém, é o que eu falei para vocês, existe essa pressão, tá, alternativa, que pode levar o presidente a trocar de decisão. Mas mesmo que ele continue com o Ramon Dias em 2024, se ele continuar assim a trancos e barrancos, o Corinthians entra em 2025 com um novo treinador, tá, fiel? Então, é importante para o Corinthians, obviamente, que a gente conquiste 3 pontos com o Atlético Paranaense. Falei no vídeo anterior, é jogo da morte, tá? Não é nem jogo da vida mais, é jogo da morte. Tem que ganhar. Não há, vamos dizer assim, parâmetros negociáveis para o Corinthians empatar. Sequer. Temos que ganhar, tá? Porque o Fluminense enfrenta um Flamengo fragilizado. Praticamente o Flamengo vai entrar com os reservas ou mesclado, porque dia 20 tem decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, então o Fluminense já tem uma vantagem. O o Atlético Goianiense vai pegar o Vitória, tá, fiel? Vai pegar o Cuiabá, o Atlético Goianiense, tá? Então é um time fraco também, ou seja, o Cuiabá é altamente favorito e o Cuiabá tem 26 pontos, o Corinthians 29. Se o Corinthians perder, o Cuiabá ganha, o Cuiabá já encosta no Corinthians também, iguala. O único time que vai ter uma rodada mais difícil, mesmo assim não é impossível ganhar, é o Vitória, que vai pegar o Bragantino. Então o Corinthians tem que vencer o Atlético Paranaense, porque se perder, meu irmão, aí sim a pressão pode ficar altamente insustentável para o Ramon Dias no Corinthians. Eu acredito que o treinador faça até um bom trabalho. Se a gente for pensar aqui, o Ramon Dias, o Corinthians, ele jogava por uma bola antigamente. Hoje o Corinthians joga as partidas para vencer. Hoje é muito mais gostoso você assistir o Corinthians do que antigamente, vamos ser sinceros. Na época de Antônio Oliveira, na época de Mano Menezes. É um treinador que chegou bem, só que é um treinador professor Pardal. Ele quer inventar as coisas do nada e acaba prejudicando o Corinthians. Foi assim, na minha opinião, na escalação contra o São Paulo, tá? Obviamente que não foi culpa dele, porque o Fagner e o André Ramalho alteraram os ânimos, foram expulsos. Contra o Flamengo, não vamos nem mencionar, uma escalação totalmente ridícula, em que o Flamengo dominou do primeiro ao 40 minutos do segundo tempo e ele não mexeu. Então foi, cara, pegou muito mal isso aí e pegou muito mais mal contra o Inter, aí que vocês já sabem o que ele fez. Então essa pressão interna existe e está forte diante do Ramon Dias, tá, fiel? E em contrapartida, já passando aí, falando do mercado da bola, existe a questão do treinador Cuca, tá, fiel? A gente tem um Tite, que é um mentiroso, um enganador e um mal agradecido, porque conquistou tudo no Corinthians e depois cuspiu na cara do Corinthians. O Corinthians tentou sua contratação por 3 vezes, ele negou o Corinthians por 3 vezes e ainda disse que não treinaria times no Brasil. E depois ele estava no Flamengo, treinando o Flamengo, que o dinheiro não faz, né, fiel? Então, há essa mágoa com o Tite. Então, se você for fazer uma enquete, porque existe muita enquete para contratações, tá, fiel? O Corinthians solta um nome no mercado através dos setoristas, que são as pessoas que nos passam informações, ou através de alguns diretores, alguns membros da diretoria do Corinthians. Essa informação pipoca na mídia, tanto na mídia principal, quanto na mídia aqui alternativa, que somos a nossa, tá, fiel? Inclusive, você tem muito mais informação na mídia alternativa que na mídia televisiva, tá, fiel? Só essa dica que eu passo para vocês. Então, eles pipocam a informação de qualquer jogador, de qualquer nome, para ver como a torcida vai reagir, se vai ter um aspecto negativo ou um aspecto positivo. Então, a questão do Tite, hoje, se o Corinthians soltar uma enquete, a maior parte da torcida do Corinthians vai ser negativa em relação ao Tite. E se você soltar uma enquete, ou se você pipocar o nome do Cuca na mídia, tenho certeza que a maioria dos torcedores do Corinthians vão abraçar o Cuca, tá, fiel? O Cuca que teve aqueles problemas lá
e saiu do Corinthians por causa da mídia, por causa dessa mídia lacradora e por causa do time feminino do Corinthians. Então, há uma expectativa também em cima do Cuca, que pode se tornar sombra do Ramon Dias por estar livre no mercado. Tite também está livre, ou seja, opções não estão faltando. E o Ramon Dias que abre o olho, porque uma coisa é você perder para um Flamengo altamente qualificado, uma coisa é você perder para o Flamengo porque você errou na escalação, uma coisa é você empatar com o Inter que tem um bom elenco, uma coisa é você estar ganhando do Inter e fazer cagada nos 10 últimos minutos de jogos. Isso aí com certeza pega muito mal para continuar sustentando o cargo do Ramon Dias. Espero que contra o Atlético Paranaense esse cenário possa mudar completamente. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a esses assuntos mencionados, tá? Vamos falar sobre o mercado da bola? Bora lá falar? Fiel, é simples, tá? Recebi informações agora, antes de trazer o vídeo para vocês, que o Dudu não vai permanecer no Palmeiras. Não é que eu recebo informação do Palmeiras, tá, fiel? É porque tem uma ligação com o Corinthians, tá? Ou com o mercado da bola. Então, o Dudu não permanece no Palmeiras 2025. O jogador ele está altamente insatisfeito. Já faz 3 partidas que ele não entra em campo. E quando ele entrou em campo, foi por minutos em campo. 10 minutos, 15 minutos, 17 minutos, 13 minutos. Ele já não entrou mais como titular, ou jogando pelo menos um tempo inteiro, tá? E já faz 3 partidas que nem no campo ele pisa. Então há uma insatisfação do Dudu com o Abel Ferreira, tá? E o Abel Ferreira é aquele cara estrelinha que não quer que o jogador apareça mais do que ele que tem que ser o centro das atenções. E pior, há uma insatisfação gigante com a Leila, que é a presidente do Palmeiras, que não quer o Dudu no Palmeiras. Vocês estão entendendo? Não quer. O jogador hoje tem um salário de 2 milhões e 100 jogando no Palmeiras. A Leila Pereira não quer o Dudu, já tentou reduzir salários, o jogador não aceitou, já houve troca de farpas entre Dudu e Leila, tá? E isso o que acontece? Praticamente, fiel, praticamente não, vamos bater o pé aqui para vocês, que o Dudu vai estar livre no mercado em 2025, aí que entra o Corinthians na história, porque o Corinthians está procurando montar um bom time, tá? Eu prefiro muito mais o Dudu do que o Gabriel Barbosa, porque se o Dudu ficar livre, se a gente analisar o Memphis Depay, ele joga de centroavante. Aliás, uma das posições de origem dele da Holanda foi jogando centralizado. Podemos ter opções maiores com o Dudu, sendo que ele joga de ponta direita, tá, fiel, no Palmeiras. Ponta direita hoje seria a posição do Romero. Não estou criticando o Romero, mas o Romero é um jogador dentro da área e um jogador fora da área. Fora da área o Romero não consegue desenvolver um bom futebol, tá, fiel? Então o Dudu passa a ser opção no Corinthians. Prestem atenção, eu não estou dizendo que vai ter proposta para o Dudu diferente do Guilherme Arana, que eu trouxe informações para vocês, mas estou dizendo que passa a ser opção. Foi o que a fonte me passou, corintianeiro. Para 2025 estamos altamente animados em montar um time para ser campeão em tudo que disputar. Olha o que a fonte me disse, tá? Vamos ter Gabriel livre no mercado, vamos ter Dudu livre no mercado. Fiel, há um interesse, tá? Vira pauta, mas não estou dizendo para vocês aqui, prestem atenção, porque este canal trata as coisas muito sérias, tá? Que o Corinthians vai fazer uma proposta oficial pro Dudu. Mas é um jogador interessante, obviamente interessa a maioria dos clubes do Brasil, e se ficar livre no mercado, vai sim procurar. Pode ser sim o Corinthians fazer uma proposta aí pro jogador. E quem não se anima a jogar no Corinthians, né, fiel? Tudo que envolve Corinthians, cara, você consegue estremecer a base do ser humano, porque o Corinthians é o maior time do Brasil, uma torcida de massa, uma torcida que impulsiona. E eu acredito que o Dudu cairia muito bem no Corinthians, tá? Mas comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vocês gostariam de ver o Dudu no Corinthians? Comentem, fiel. Porque agora vamos falar aí pra gente encerrar sobre esporte da sorte, que pode ter seu contrato rompido no dia 10, fiel. Faltando aí poucos dias pro dia 10, tá? Se eu não me engano, hoje é dia 6 ou dia 7. Confirmam pra mim aí, tá? E faltando pouquíssimos dias para chegar no dia 10, se até o dia 10 a Esporte da Sorte não conseguir resolver o seu problema com as pessoas do governo, tá, fiel? Que para registrar a casa de aposta, para deixar ela válida para operar no Brasil, o Corinthians vai rescindir o seu contrato e está protegido via contratual. Caso eles não consigam operar, tá, fiel? O Corinthians é obrigado a tirar a marca da camisa. Então o Corinthians é quem sofre a multa. Ó, proibido operar. Dia 10 não conseguiu registrar. No dia 11, o Corinthians
tem que estar só a camisa do Corinthians, sem patrocinador. Ficando sem patrocinador, não tem dinheiro que entra, tá, fiel? E a Esporte da Sorte fez um acordo com o Corinthians equivalente aí a 280 milhões de reais, dinheiro no qual ajudaria os pagamentos de Memphis Depay. Só que o Corinthians tem pressa nessa situação, por isso que ele não vai esperar a Esporte da Sorte. Por exemplo, vou te esperar até dia 20 sem patrocínio para você tentar resolver isso aí. Não. Há um respeito por parte do Corinthians em rejeitar todas as reuniões até agora de esportes, de bets que estão procurando o Corinthians por respeito à Esporte da Sorte. Só que se o Corinthians chegar a arrancar a estampa da Esporte da Sorte, tirar a marca, tirar o logo, aí sim o Corinthians já vai começar a agendar reuniões. E tem uma bet no Brasil, que é uma bet importantíssima, sendo uma das maiores do Brasil. Obviamente que eu não tenho nomes, não passaria para você, e também é o que a fonte me passa, tá? Porque se começa a pipocar na mídia alternativa, vamos dizer assim, né, fiel, comentários assertivos, aí começa a pegar mal também para as fontes que passam as informações para nós, tá? Eles começam aí, e é por isso que a gente não revela nomes aqui. Então há uma bet, há uma casa de aposta grandíssima no Brasil, uma casa de aposta super valorizada, que já tentou marcar reunião com o Corinthians, e o Corinthians não barrou não, tá? O Corinthians só disse, olha, vou esperar até o dia 11, pelas histórias que todos já conhecem, que é referente ao Esporte da Sorte com o governo. Se nada for feito, o Corinthians vai entrar judicial para pedir o que é de direito seu no contrato e vai começar a agendar reuniões. Por isso que eu falei para vocês não se preocuparem. Olha, não se preocupa quem vai pagar o Memphis Depay, se o Memphis Depay vai embora, porque já está chovendo de casa de apostas para patrocinar o Corinthians. Dito e feito. Falei há vídeos atrás, quem acompanha esse canal sabe, falei que tinha 4 casas de apostas e agora já apareceu uma das maiores do Brasil. Aqui a informação que eu falo, ela prevalece e ela acontece, porque trabalhamos com honestidade, tá, fiel? Então, caso a Esporte da Sorte não regularize, Corinthians já tem praticamente reunião marcada com uma das maiores do Brasil. Combinado, fiel? Quero que você comente sobre todos os assuntos mencionados. Vou estar lá respondendo alguns comentários atrasados do vídeo de ontem. Aproveita que vou estar online e comenta lá também, que eu já respondo seu comentário na hora, porque aqui eu não deixo ninguém no vácuo. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!